Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta terça-feira de Um Lugar ao Sol, a Avani ficará tão espantada ao dar de cara com o Christian que chegará a desmaiar, pois acredita que está diante de um fantasma. A Avani tremerá tanto que ela não conseguirá controlar o corpo e poucos instantes depois de encarar o Christian, ela cairá dura. Rapidamente, a Luzia e o Christian vão se aproximar da mulher para socorrê-la, verificando se está tudo bem. Aos poucos, a Avani recobrará a consciência e antes que tenha outro surto, a Luzia tratará de explicar para ela que aquele é o Renato, irmão gêmeo do Christian, que foi adotado pela Helenice e levado para morar no Rio de Janeiro com ela. E no vídeo de hoje veremos o Christian sendo atormentado por mais um segredo do passado do Renato e entrando em pânico. Também veremos a Joyce rejeitando o próprio filho. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Um Lugar ao Sol, clica no botão de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, além de ativar o sininho de notificações, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que a Lara deveria ter um filho com o Matheus? Ou ela está certa em querer esperar? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você acha que o Christian agiu certo indo até Goiânia, sim ou não, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. Na cena que irá ao ar nessa terça-feira, dia 23, a Avani se convencerá de que o rapaz é de fato o irmão gêmeo do Christian, o menino que foi levado pela Helenice para o Rio de Janeiro, que o Christian queria a todo custo localizar e principalmente conhecer. Ou pelo menos, aparentemente, isso acabará acontecendo, porque mais adiante as coisas vão mudar de maneira drástica. O Christian fará o papel do Renato na tentativa de convencer a Avani de que realmente não é aquele garoto que foi praticamente criado por ela. Ainda abalada, a Avani perguntará como isso pode ser possível, já que o Christian tinha ido até o Rio de Janeiro para encontrar o Renato, mas infelizmente partiu dessa para melhor sem conseguir. É aí que o falso Renato afirmará que acabou encontrando o Christian por uma coincidência do destino, logo no dia que ele faleceu, e que ao procurá-lo novamente, a tragédia já estava instaurada. O falso Renato ainda afirmará que foi o melhor amigo do Christian, Ravi, quem lhe passou o endereço do abrigo em que os rapazes viveram a maior parte de suas vidas, mas que infelizmente também contou que uma das pessoas por quem o gêmeo tinha o maior apreço está nas últimas, prestes a partir dessa para melhor. Assim, o falso Renato justificará que se sente culpado por não ter conseguido ajudar seu irmão, motivo pelo qual deseja pelo menos conhecer um pouco mais sobre ele, coisa que não pôde fazer com o Christian em vida. Diante das palavras do falso Renato, a Avani acabará ficando tocada e aparentará ter acreditado que ele realmente é o irmão gêmeo do Christian, até pelas vestimentas do playboy. Entretanto, um fato em especial acabará intrigando a Avani, que será justamente o de ter contado para o Ravi sobre o estado de saúde do Romero, e pouco tempo depois, o Renato aparecer como se eles estivessem em contato, exatamente como Christian e o Ravi eram unidos desde que o caminho dos dois se cruzou no abrigo. O falso Renato insistirá em supostamente conhecer o mentor de seu gêmeo, e a Avani não terá nenhum argumento que possa utilizar para impedir que esse encontro aconteça. A Avani, inclusive, acreditará que a visita do rapaz possa ajudar o Romero a descansar em paz, já que gostava muito do Christian e torcia por seu sucesso. Assim, a Avani vai se dispor a levar o rapaz até lá, mas já o alertará sobre o fato de que o Romero está nas últimas, devendo o falso Renato estar preparado. No local,
o falso Renato pedirá para Avani deixá-los a sós, pois deseja ter um pouco de privacidade, de maneira que o professor se sinta à vontade de falar a respeito do Christian, até pelo fato de que o homem gostava muito dele. A Avani vai concordar, mas pedirá para entrar primeiro e explicar a situação para o Romero, de maneira que ele não se assuste e acabe tendo uma piora. A Avani entrará no quarto para falar com o Romero e revelará que há uma pessoa especial querendo falar com ele. A mulher revelará que o irmão gêmeo do Christian deseja conhecê-lo e saber um pouco mais a respeito dele, já que não teve a oportunidade de fazer isso pessoalmente com o parente. O Romero dirá que fica muito feliz com isso e que adoraria ver o rosto do Christian pela última vez, ainda que seja através de seu irmão. Nesse instante, a Avani fará sinal para o falso Renato entrar e revelará que vai deixar os dois conversarem em particular, tratando de aguardar ao lado de fora. Assim, não vai ficar claro se a Avani estará ouvindo ou não a conversa entre eles. O Christian vai se aproximar do Romero, pegará na mão do homem e fará um oi ao professor, deixando o homem surpreso com a forma do suposto Renato tratá-lo, mesmo sem o conhecer. O Romero perguntará se a Avani contou um pouco sobre a relação dele com o Christian e dirá que agradece muito o Renato por lhe proporcionar se despedir do Christian, ainda que seja apenas por meio de seu rosto. Nesse momento, no leito de morte do professor, o Christian decidirá confessar toda a farsa em que se meteu. O Christian explicará que quis ir até lá porque, ao contrário do que o Romero lhe ensinou, fez algo muito errado, tendo, naquele instante, um rompante de consciência. O Christian revelará que dizia para si que não teve outro jeito, que não teve saída, mas que, no fundo, fez o que fez porque a vida toda carregou certas faltas. O Christian vai contar que de fato se encontrou com Renato no dia em que a tragédia no Morro do Camelo aconteceu. Porém, o Renato acabou indo até o morro na tentativa de negociar com os traficantes e acabou sendo eliminado. Como o gêmeo já havia partido dessa para melhor, decidiu assumir a identidade dele para tentar ter a vida que sempre sonhou, já que não poderia assumir a identidade antiga. O Christian justificará suas ações, afirmando que foi por falta de pai, de mãe, de um lugar no mundo e que já nem sabe mais como chamar essas coisas. O Christian admitirá que, no fim das contas, fez tudo aquilo porque é ambicioso também e, principalmente, um cara fraco, caindo no choro diante de todas as coisas que aconteceram. O farsante ainda fará uma promessa para o professor, que o público viu com ele na primeira semana do folhetim, afirmando que a partir daquele dia vai tentar juntar as duas coisas, quem ele é e quem ele era. O Christian admitirá que sabe que pode parecer maluco, mas que esse é o jeito que dá para fazer. O rapaz prometerá que vai fazer isso e que o professor pode estar certo de que ele será capaz de juntar exatamente o que o destino separou, que foi o Chris e o Renato, garantindo que os dois vão ficar juntos de novo, já que sua vida e a dele estarão misturadas. Nesse instante, a Avani entrará novamente no quarto e perguntará se está tudo bem com eles. Assim, o Renato decidirá se despedir e ir embora finalmente. Contratado pelo Santiago, o Christian começará a fazer sucesso na administração da empresa do pai de sua mulher. Depois que o farsante fizer a venda de uma unidade da rede de supermercados, cairá nas graças do Santiago e verá o sogro avisar a todos que ele será seu sucessor. Com isso, o novato passará a ser boicotado pelo Túlio, que não medirá esforços para tirar o desafeto do próprio caminho na novela das 9 da Globo.
Na cena que irá ao ar ainda nessa terça-feira, dia 23, o Christian será presenteado com uma caneta que foi do pai do Santiago. O dono da rede de supermercados Redentor vai afirmar que sente muito orgulho de ter tomado a decisão certa ao dar uma oportunidade para o genro na empresa, além de dizer que se sente honrado em tê-lo na família também. O Santiago dirá que já esperava que o Renato fosse um desempenho incrível diante de todo o comprometimento e esforço para se tornar um homem sério e capacitado, mas que no fim das contas o rapaz acabou superando suas expectativas, coisa que não acreditava ser possível. O magnata ainda afirmará que o Renato é quem herdará a cadeira da presidência da empresa, agora que sua saúde está debilitada e não poderá mais permanecer à frente dos negócios. O Santiago explicará que realmente acreditava que o Túlio era a escolha certa e até mesmo a mais lógica, por ocupar o cargo há mais tempo. Entretanto, com a chegada do Renato, tudo mudou e ele finalmente tomou a decisão sobre seu sucessor. A partir desse acontecimento, o Túlio perseguirá o protagonista e tentará boicotá-lo de todas as maneiras possíveis. Até agora, o homem de negócios dá como certo que assumirá a diretoria do grupo, mas quebrará a cara e mostrará o seu pior lado. O Túlio é um homem estimulado o tempo todo pela ganância, que só sabe pensar em si e nunca no outro. Ele não tem a menor ideia do que seja empatia, mesmo sendo alguém que não manda no sistema, mas que só está na borda do poder, tentando abocanhar a sobra dos poderosos. A Ilana vai comentar com a amiga Rebeca que está pensando em descongelar seus óvulos, principalmente diante das brigas recorrentes que têm ocorrido entre ela e o Breno. A Ilana admitirá que sempre soube que a presença de um filho fazia muita falta para o Breno e que ele fica, por vezes, admirando a vida que a Rebeca e o Túlio têm, com a Cecília como filha. Entretanto, a Rebeca acabará aconselhando a amiga em pensar bem sobre o que realmente deseja e se está de fato preparada para ter um filho com o Túlio, pois as coisas podem ser bem mais difíceis do que aparentam. A Rebeca argumentará que a chegada de um filho muda absolutamente tudo na vida do casal e que, a partir dali, todas as decisões que serão tomadas vão refletir diretamente no herdeiro. A Rebeca ainda afirmará que, pela forma como a amiga fala, ela não tem tanta animação assim em relação à maternidade, mas, pelo fato do Breno se sentir frustrado com sua atual profissão, quer compensá-lo de alguma forma. Assim, a Rebeca deixará claro que, se estiver certa em sua conclusão, a Ilana estará cometendo um erro gravíssimo e deverá repensar-se do fundo do coração quer realmente ter um filho com o Breno. A Ilana ficará balançada com as palavras da amiga e perceberá que a Rebeca tem mesmo razão, sendo essa uma decisão muito delicada para ser tomada em um rompante. Por outro lado, o Breno estará encantado com a vida do Túlio e da Rebeca, incluindo a filha do casal, imaginando como seria se a jovem fosse filha dele com a Ilana. Ele se imaginará tendo a vida perfeita, com o emprego que deseja, e decidirá tirar algumas fotos da Cecília, tendo certeza de que, ainda que não exercesse a profissão de fotógrafo, se sentiria realizado de ter a Cecília como filha, chegando à conclusão de que é isso que mais lhe faz falta na vida. E a cada dia que passa, o Breno estará mais convicto de que ele e a Ilana precisam expandir a família com um herdeiro. A Joyce perceberá que não tem o menor perfil para a maternidade, sem paciência para o choro do Francisco e para ter que ficar 100% à disposição dos cuidados do filho. A Joyce culpará o Ravi por estar fazendo com que ela perca sua juventude e pelo fato do rapaz ter afirmado que eles criariam o bebê juntos, sendo seu sonho constituir uma família
Não pensará duas vezes em deixar o Ravi cuidando do Francisco enquanto ela sai para se divertir. O Ravi ficará nitidamente decepcionado com as atitudes da Joy, mas ela não se arrependerá de sua decisão. Na sequência, a Joyce acabará desabafando com a amiga sobre sua falta de jeito com o Francisco, chegando a admitir que acredita que não nasceu para ser mãe. A Adele tentará tranquilizar a Joy, justificando que ninguém nasce pronto e que tudo isso faz parte de um processo de adaptação. Mas ainda assim, a Joy estará convicta de que fez a escolha errada ao não interromper a gravidez, imaginando que deveria ter feito exatamente o que pretendia, pois agora estará presa aos cuidados de um filho, sendo que não se sente apta para isso. A Nicole estará muito satisfeita com o relacionamento que vem construindo com o Naldo e acabará concordando em conhecer os amigos dele. Porém, ela ficará nitidamente deslocada ao perceber que todos são pessoas que se denominam fitness e super preocupadas com o corpo, bem como com os demais aspectos físicos ligados à aparência considerada como padrão saudável e atlético. Assim, a Nicole decidirá se afastar deles para respirar um pouco, longe do papo que não está lhe agradando, e acabará ouvindo os amigos do Naldo debochando do corpo dela quando for se aproximar novamente. A Nicole ficará arrasada com a situação e não conseguirá sequer continuar tentando interagir com os amigos do Naldo. Isso porque as piadinhas sobre seu peso farão com que ela se recorde dos momentos mais difíceis de sua vida, já que a Nicole passou toda a vida brigando com a balança, sempre comeu demais para compensar uma falta de afeto, a relação complicada que ela tinha com a mãe, com o pai e ainda tendo que cuidar da irmã. É aí que ela corria para se alimentar, tentando se nutrir de alguma forma. Desse modo, ficará nítido que a Nicole tem excesso de peso e uma dor enorme em relação a isso, que virá à tona com os comentários maldosos. A partir daí, a relação entre o Naldo e a Nicole não será mais a mesma. A diretora da escola dará uma notícia extremamente difícil para a Noca e para a Dalva, revelando que elas não poderão mais acompanhar as aulas junto com as crianças, a pedido dos pais dos alunos. A diretora justificará que isso tem trazido muito incômodo e preocupação para os pais, porque imaginam que seus filhos sequer terão atenção em sala de aula e ficarão mais focados na presença das senhoras do que na matéria que está sendo lecionada. A Dalva ficará arrasada com o fato, enquanto a Noca armará o maior escarcéu, fazendo de tudo para que a diretora mude de ideia. A Noca jogará na cara da mulher que aquela é uma atitude que sequer condiz com alguém que preza pela educação, que ocupa o cargo de diretora da instituição, pois o maior intuito da escola deveria ser em ensinar, além de levar a educação a todos, sem exceção e discriminação. Porém, nada do que a Noca disser fará com que a diretora mude de ideia. Tanto é que a mulher vai simplesmente dizer que sente muito, mas que aquela situação não pode continuar. Amante do passado do Renato, a Maria Fernanda vai perturbar o Christian com um segredo espinhoso, ainda nesse capítulo de terça-feira, dia 23. Sem saber que está diante de um farsante, a mulher contará que teve um filho do playboy e que a criança quer conhecer o pai. A nova personagem aparecerá na trama em busca do Renato e ela fará plantão na saída do trabalho dele. O Christian a cumprimentará sem ter a menor noção de que a estranha teve um caso com seu irmão gêmeo falecido. É aí que a Maria Fernanda pedirá desculpas por ter aparecido sem avisar, mas justificará que fez isso porque soube que o Renato está trabalhando ali, já nitidamente sem graça. Ela logo explicará o motivo da visita e contará que teve um filho do ricaço.
A Maria Fernanda afirmará que tudo aconteceu logo depois daquela semana que eles passaram em Paris, quando Renato voltou para Londres, para Bárbara, destacando que sofreu horrores com tudo isso. Ela revelará que um mês depois, mais ou menos, fez o exame e descobriu que estava grávida. O Christian tentará sair da situação, argumentando que eles não podem conversar sobre algo assim naquele momento, ainda mais na porta da empresa do pai da Bárbara, destacando que a Maria Fernanda o está colocando em uma situação extremamente difícil. Entretanto, a ex-amante do Renato explicará que o menino pergunta pelo pai em praticamente todos os momentos do dia e insistirá em uma aproximação dos dois. Ela revelará que o Luke está com 4 anos e não para de perguntar sobre o pai, não sendo certo com ele esconder que o pai do garoto existe e é o Renato. O Christian ficará em choque com a situação e argumentará que precisa de um tempo para contar tudo para Bárbara. O Christian explicará que recentemente sua esposa perdeu o filho que esperava no parto e está com a saúde mental abalada. A Maria Fernanda, no entanto, não sossegará. Ela afirmará que a responsabilidade do Renato em assumir o filho que fez é clara e que ele vai ter que arcar com as despesas do garoto, além de exigir a presença do Mauricinho na criação do Luke. A loira se desculpará por não ter revelado antes a maternidade, mas deixará claro que faz questão da presença do pai na vida da criança. Quando Christian oferecer dinheiro para Maria Fernanda, ela argumentará que ele é um canalha e que não vai descansar até conseguir absolutamente tudo que tem direito do Renato. E aí, pessoal? Você acha que o Christian está pagando karma por ter assumido a identidade do irmão falecido? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí, na sua tela. Estou te esperando!